Fala pessoal, beleza? Vou fazer um react aí hoje, alguns programas aí repercutindo a estreia do Dorival hoje pelo Corinthians. Vai ser um react um pouco diferente. Então, se eu errar, eu não vou mexer, eu quero que seja um pouco mais natural. Eu tô pretendendo fazer live, então já vou treinando aí e vou deixar um pouco mais natural. Então, se eu errar, vai ficar, beleza? Aí vocês podem comentar os erros aí embaixo, não tem problema não. Vamos aí para aprender. Aí eu vou rodar o vídeo, vou olhar para cá que eu tenho um monitor aqui. Aí eu clico, vou deixar vocês acompanhando e vou comentando, pausando e comentando no meio, beleza? Que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava assim no meu currículo. Eu agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Peço até desculpas por não ter aberto negociação com nenhuma delas e acabou acontecendo com o Corinthians. É uma coisa que veio do coração. Eu espero que eu possa retribuir essa confiança depois. Em momento nenhum vou procurar definir por uma competição ou outra. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente. É uma equipe que vive um momento de incertezas, né, de uma insegurança natural, que teve uma grande conquista, que foi muito importante, e uma caída de produção logo em seguida. Isso acontece com a maioria das equipes. Nós temos que tentar uma recuperação rápida nesse processo. Eu acho que isso é fundamental e já ir implantando alguns comportamentos que a gente queira da equipe. Não adianta eu esperar para daqui a 11 jogos, senão isso aí será terrível e penoso para todos nós. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. E aqui está uma possível escalação do primeiro jogo do Dorival Júnior. Como disse o Sgarbi ontem, do rival, né? Agora a gente vai mostrar. Então, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, a dupla de zaga, Ronaldão, seria André Ramalho e Kaká. Anrileri na esquerda. Aí no meio-campo, Ranieri, José Martínez, o Carrídio, o Igor Coronado, já que o Garro não está à disposição. Memphis também teve uma pancada no pé no jogo contra o Flamengo, não joga. E o Gustavo Henrique foi poupado. E aí na frente, Ángel, Romero e Yuri Alberto. Esse time completo não pode jogar, não pode oscilar tanto como vem oscilando, não. A esperança é de que o Dorival, que ele não tem... É que o currículo do Ramon Dias é um currículo muito vasto. Mas, pelo que me consta, quem comandava tudo era praticamente o Palilo. Mas esse time oscilava demais. Desculpa, mas não tem como você dizer que o elenco é ruim e por isso oscila tanto. O elenco não é ruim. O Corinthians tem um bom elenco. Agora, precisa de fato, como o Chico disse aí, de um treinador para organizar. Não dá para treinador ficar se escondendo atrás só da necessidade de reforços, só da necessidade de ter um elenco espetacular como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, para justificar mau resultado dentro de campo. Então, que o Dorival entenda que o elenco dele é bom. Dá para jogar muito mais do que jogava com o Ramon Dias e com o Palilo. Olha esse elenco e vê, quando estiver todo mundo à disposição do Dorival, se esse elenco não é bom. Então a esperança é de que o Dorival organize e dê pelo menos atuações lineares ao Corinthians. Porque não dá para ficar igual aquele exame que a gente faz do coração, né? Aquele eletro. Não dá. Oscila. Joga bem uma, duas mal. Cara, esse pra mim, às vezes eu esqueço que tá mutado o microfone. Esse pra mim era um dos principais, assim, críticas que eu tinha com o Ramon, cara. Não tem sentido um time jogar um jogo mal, tudo bem, é normal, pode acontecer. Mas jogava 2, 3, 4, 5, 6 jogos, assim, no nível altíssimo. Depois jogava 3, 4, 5 jogos no nível lá embaixo. Então eu não acho que seja só jogador. Precisamos de reforço sim, mas não acho que seja só jogador, não. Duas bem e uma mal. Não dá para ser assim. Boa noite, Sérgio. Boa noite a quem acompanha o JR. Ele é um dos melhores jogadores do time. A ausência do holandês será mais uma dor de cabeça para o Dorival Júnior enfrentar nesse início de trabalho. Os problemas técnicos de Dorival Júnior no Corinthians, por enquanto, são só no microfone. Te ajudar, né, professor? De novo, né? O treinador e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, realmente se ajudaram nos últimos dias. Dorival conseguiu um novo emprego e o dirigente se livrou da pressão após mais de uma semana sem comandante. O novo técnico do Timão foi apresentado nesta terça-feira, depois de longas negociações. Um clube que me acolhe nesse momento,
faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Será o primeiro trabalho de Dorival depois da demissão da seleção brasileira. Uma frustração por estar fazendo uma reformulação, e uma reformulação um pouco diferente de uma equipe. Eu tinha convicção e certeza que as coisas aconteceriam. Dorival sabe que o trabalho no Corinthians será diferente de todos os outros que já teve. A equipe vem de uma derrota amarga para o Flamengo e fora de campo vive uma crise política. O tempo para ajeitar o time é curto. Amanhã estreia pela Copa do Brasil, mas o treinador já projeta o futuro. Vamos tentar uma organização rápida do nosso sistema, uma aproximação um pouco maior, buscarmos uma compactação, não é do dia para a noite, é um trabalho moroso, demanda um pouco de tempo, mas nós vamos encontrar um caminho, pode ter certeza. No caminho, Dorival ainda poderá encontrar algumas pedras. Rodrigo Garro e Memphis Depay, machucados, serão desfalques contra o Novo Horizontino. Perguntado se o holandês está bem, o técnico respondeu com um bom humor. Tá, melhor que eu ele tá. Eu acompanhei atentamente a entrevista de apresentação de Dorival Júnior, né? Ele já tinha concedido algumas pequenas palavras para a Corinthians TV quando anunciado, mas essa entrevista ela deixou clara algumas ideias que eu gostaria de dividir com vocês aqui, pelo menos nesse resumo, né, que eu vou poder fazer nesse vídeo, diante de tudo que o Dorival falou. Ele deixou escapar muita coisa, isso que eu quero dizer, sobre de que forma ele vai montar o seu time a partir de agora. E a gente vai ver na prática, evidentemente, porque ele não tem muito tempo. O Corinthians já entra em campo diante do Novo Horizontino nessa quarta, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Corinthians entra na competição e é uma possibilidade de título, por que não, na temporada. O técnico está começando a trajetória justamente no início do clube na competição na temporada. E final de semana já tem o Inter pelo Brasileiro e já tem uma condição de tabela aí para o Corinthians se reorganizar. Mas acima de tudo voltar a jogar um futebol minimamente interessante, né, que desempenhou no Campeonato Paulista ou até mesmo no final da reta final, né, na reta final do ano passado, quando a equipe do Ramon Dias ali emendou aquela sequência. O Dorival falou muito sobre isso, de que essa equipe não pode ser analisada pelos últimos momentos, porque realmente a fase não é boa. A ausência do Rodrigo Garro e a ausência de um jogador que pudesse fazer essa função acabou desarrumando todo o sistema criativo do time. O sistema defensivo ele enfrentou algum problema ali que a gente está tentando entender qual é, que começou a vazar de todas as formas. Independentemente do jogador que você colocasse ali, o Corinthians começou a sofrer. E aí teve a fase sem o Hugo, né, em que o Matheus Donelli acabou assumindo o time por algum período, e aí fica mais difícil ainda, né? Eu sei que talvez seja complicado falar disso agora, porque o Hugo vem de falhas, ou de uma falha especificamente contra o Flamengo, mas é um cara que, enfim, sempre contribuiu a mais na defesa do Corinthians, né? Quando ela passava da defesa, o Hugo acabava resolvendo. E aí teve um momento que ele se ausentou do time e isso também complicou. Mas o fato é que os zagueiros individualmente, todos eles estavam maus, os laterais também, então assim, são muitos problemas para resolver. O Dorival entende que ele precisa dar uma resposta imediata, ele sabe disso, que ele não vai ter muito tempo, que ele teve 2 treinamentos agora para esse jogo de quarta-feira, dessa quarta, e vai ter 2 dias e meio aí, menos do que isso, para o jogo de sábado contra o Inter. Ele sabe que o tempo é curto. Ele conhece. O Dorival é o seguinte, ele sabe exatamente como a banda toca. Ele sabe exatamente onde ele está. Ele sabe exatamente que a pressão que ele vai sofrer, a resposta que ele precisa dar e o que ele precisa fazer no time. O Dorival não é bobo. Ele estava acompanhando o Corinthians. Ele elogiou muito o trabalho do Ramon. O Dorival é muito fidalgo, né? Ele é muito elegante. Né? Então ele sabe que ele defende muito a classe dos técnicos, né? Ele sabe que o Dorival, que o Ramon fez um trabalho interessante em alguns momentos e tudo mais, mas ele também não é bobo no seguinte sentido. Ele sabe que ele está chegando por conta de uma instabilidade e ele precisa resolver essa instabilidade. Tomar 33 gols em 29 jogos na temporada é algo que ele precisa sanar urgentemente. Ele sempre gostou de jogar com pontas. Ele jogava no São Paulo dessa maneira, por exemplo. Na seleção brasileira ele tinha muitos pontas. Não é o caso no Corinthians. O Corinthians tem jogadores que fazem beirada, mas não são pontas. E ele falou, eu preciso lidar com o que eu tenho. E eu preciso entender de que maneira eu posso jogar com aquilo que eu tenho. E o Dorival sempre fez isso.
no Ceará, no Inter, no Santos, no Vasco, no Atlético Mineiro, em todos os times que ele passou. O Dorival passou por 13 dos times que hoje estão na Série A. Então ele tem, além da seleção brasileira, então o Dorival tem uma rodagem, uma versatilidade que lhe permite, com a experiência, chegar no elenco do Corinthians e dizer, bom, o que eu tenho é isso, então eu vou ter que corrigir isso. E a primeira medida, ele deixou muito claro, é a parte da defesa. É parar de tomar gol. É competir do meio para trás para se reorganizando aos poucos. E claro que a questão meio para frente, ela foi abordada. Com o Memphis Depay, por exemplo, né, ele que lidou no começo da carreira com o Neymar e hoje ele lida com o Memphis, né, que também é uma celebridade, uma estrela e tudo mais. O Dorival sabe lidar com esse tipo de atleta, tá? Sabe lidar com esse tipo de atleta, sabe usar bem a base. Ele defendeu essa bandeira, ele disse assim, ó, pode ser que exista algum técnico que use mais a base do que eu, pode ser, porque eu gosto de usar demais. Então, ele teve uma questão, né, poxa, o Guinegão, o Kaique, o Bahia e tal, ele vai olhar, podem ter certeza que ele vai olhar para a base. E se tiver possibilidade de colocar, ele vai colocar no time. Isso. Então, gostei muito, acho que o Dorival está muito consciente daquilo que precisa fazer e eu tenho certeza que a gente vai ter uma resposta imediata no aspecto do desempenho. Se o resultado vai vir ou não, a gente não sabe. Isso a gente pouco controla. Agora, em termos de desempenho tático, eu acho que a gente vai ver mudanças importantes já nesse primeiro jogo e a partir dos próximos também. O time então, Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Angileri, Ranieri, Martínez e Carrilho, Coronado, Romero e Yuri Alberto. Esse deve ser o time diante do Novo Horizontino. Pessoal, falei que não ia ter corte, mas vou fazer um corte porque esqueci de ativar o microfone. É isso, pessoal. É isso. O Corinthians tem 9 jogos agora bem difíceis, sabe? O Corinthians tem o Novo Horizontino. Hoje Copa do Brasil, não, um jogo que não é fácil, né? O Novo Horizontino ficou em quinto, né? No Brasileiro da Série B do ano passado, quase subiu. Tem o Inter, que pra mim foi a virada de chave, na minha opinião, do ano passado. Aquele 2-0 no Palmeiras foi um jogo que mudou muito pra gente, mas aquele jogo contra o Inter, o que o Corinthians jogou naquele jogo, foi a primeira vez que eu senti que a gente ia sair. Eu falei, pô, a gente vai sair. Não tem como. A gente levou esse gol no último minuto, foi um banho de água fria, mas a gente vai sair. Foi aquele contra o Atlético Paranaense também. Gol do Memphis de falta. Foi 2 jogos assim que eu comecei a acreditar que o Corinthians sairia mesmo pra não cair, né? E depois o Corinthians tem o América de Cali, que é um jogo importantíssimo. Depois tem o Mirassol lá, que tá dando trabalho pra todo mundo em casa. Tá dando trabalho o Mirassol. É um time, a gente viu no Paulista, né? Um time muito bem montado. Aí tem o Racing lá, que a gente vai ser a primeira vez que a gente vai ver como o Corinthians vai se comportar fora de casa contra um time bem ruim, um time bem fraco, e o Corinthians precisando dessa vitória. Se o Corinthians ganhar do América de Cali, se não, aqui dá pra ir com as reservas. Se tiver empatado aqui, e aí acredito que o Dorival falou na entrevista, eu assisti na íntegra, né? Ele falou que não vai dar prioridade, mas se empata com a América de Cali, ele com certeza vai pôr os reservas contra o Racing. Mas eu não gostaria, eu gostaria muito que o Corinthians tentasse ganhar. Na minha opinião, é o título mais possível e é um título muito importante, que a turma não tá dando valor, mas Sul-Americano é muito importante. Vaga direta para Libertadores, a premiação é boa, então acho que seria importante. Vai ser um jogo legal se o Corinthians ganhar do América de Cali, principalmente, pra gente ver. Depois tem o Santos, né, que é um clássico, apesar do Santos estar mal, é um clássico. Depois tem o Novo Horizontino fora, Atlético Mineiro, o Huracan lá. E aí, pra mim, aqui, depois dá uma respirada. Não tem jogo fácil, mas depois tem o Vitória, tem o Grêmio lá, tem o Bragantino, o Ceará lá, aí depois vem o Clássico. Então o Corinthians vai ter uns jogos assim, um pouco, que dá pra dar uma descansada, sabe, eu acho. Essa é a minha opinião. Eu acho que esses 9 jogos aí vai ser pauleira pro Dorival. Cara, eu tenho várias questões assim do Ramon. Primeiro, a gente não tem lateral esquerdo, até chegar o Guilherme não tem, mas o Bidu era um dos melhores lateral esquerdo do ano passado. Terminou, ele começou o ano com o Hugo e insistia, pô, qualquer um sabe que o Hugo, meu filho tem 4 anos e ele sabe que o Hugo não serve para ser lateral do Corinthians. E o Ramon insistia e não deu. Então eu tenho uma pergunta assim, eu tenho essa questão que sempre, essa dúvida na minha mente. Será que os zagueiros ali, e até o Bidu entra nessa, eles são ruins?
Ele revezava eles porque eles são ruins, ou eles são ruins porque ele revezava? Isso eu falo do time em geral, entendeu? O Coronado, será que ele é tão ruim ou é porque ele coloca o Coronado cada 10 jogos? Será que o Corinthians terminou o ano passado com 4 zagueiros razoável? O Gustavo Henrique terminou bem, o André Ramalho terminou bem, o Tchoca terminou bem, o Kaká terminou razoavelmente bem. E o Félix, não, né? Com certeza, nem lá, nem aqui, nem nunca, mas beleza. O Félix só chegou bem, né? Enganou nós por uns 3, 4 jogos. E aí ele começa o ano trocando, põe a 2, tira 2, põe... Cara, ninguém joga assim, cara. Não existe ficar revezando os zagueiros, entendeu? Eu nunca vi isso em time nenhum. É 2 ruins, deixa 2 ruins lá. E deixa os 2 ruins ir até eles verem se eles encaixam, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que o time do Corinthians era ruim porque o Ramon mexia muito e ele, tipo, beleza, joga um jogo, joga outro, não, mas deixava um cara jogar 3 jogos, aí aquele cara ficava 7 jogos sem jogar. Entendeu? E é isso. Mas eu ainda acho que ele precisa de reforço do Corinthians. E esse jogo tá muito claro, né? Você tá no ataque, você não tem que ter só, tipo, Romero e Yuri. Você não tem outro cara. O Hector, cara, não dá. Na minha opinião, não dá. Então você precisa ter realmente mais 2 atacantes. Eu subi o Guinegão pra fazer um teste pra ver, apesar que a turma não gostava dele nem na copinha, né? Então ficou, 6, 7 jogos na copinha sem fazer gol, né? Eu não sei. Agora o Bahia não. O Bahia é um cara que tem que subir, tem que jogar o Bahia. O Bahia é um cara, eu acredito muito no potencial do Bahia, sabe? Da base. Então é isso, cara. Na minha opinião é isso. E vamos pro jogo. Boa sorte pra gente aí. Uma ótima quarta. Tomara que a gente consiga essa vitória hoje. Vai pra cima, vai Corinthians, tamo junto e até a próxima.